Dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Gênesis capítulo 1, verso 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para fazerem separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a criação, Gênese como fundamento, parte 2. Bem querido, bem querida, você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sabe que pode participar conosco. Portanto, estamos esperando. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros para que outros conheçam. Inscreva-se no canal. É importante. Inscreva-se no canal. E ore por nós, porque Deus nos dará a condução desse trabalho. Bem querido, bem querida, o tema desta semana está maravilhoso e todos os dias nós temos novidades fantásticas. Hoje vamos estar falando sobre Gênese versus paganismo e é realmente uma comparação muito interessante. Por que Moisés não colocou no seu relato de Gênese as palavras sol e lua, como nós assim conhecemos? Bem, esses termos sol e lua, dentro do politeísmo da antiguidade, eram utilizados como entidades, eram utilizados como deuses. Então o sol era tipo um deus, a lua era tipo um deus. E Moisés, inspirado, iluminado, revelado por Deus, não iria escrever esses nomes na Bíblia porque ele reconhecia que esses elementos não são deuses, mas são, sim, luminares, criados pelo próprio Deus. Veja que maravilha, queridos. Moisés, em seu relato bíblico, que diferencia de todos os relatos pagãos, ele está demonstrando que Deus é o Criador de todas aquelas coisas, do sol, das estrelas, da lua, da terra. Ao passo que outros pagãos, outros ligados ao paganismo, ligados ao politeísmo, interpretavam todas essas coisas como divindades. Então aí está uma diferença entre o relato do Gênesis, escrito por Moisés, e os relatos da antiguidade. O Gênesis apresenta um Deus criador e as outras coisas como coisas criadas, enquanto que os outros apresentam então aquelas coisas como se fossem os próprios criadores ou deuses ou entidades. E a religião de Moisés, a religião apresentada por Moisés, ela está muito além do seu tempo, porque o mundo só veio perceber que aquilo eram coisas criadas muito depois, mas a revelação mostra onde está o Deus verdadeiro. Bem querido, o relato do Gênesis então mostra que Deus criou esses luminares e que eram apenas luminares, que tinham funções específicas de iluminar a noite, iluminar o dia, e Deus fez isso para a glória do seu nome. Outra coisa muito interessante, que difere das crenças do Oriente Próximo, ontem vimos que a criação do homem, então, um Deus morreu e misturou sangue e fez. O relato de Gênesis não apresenta coisa assim desse tipo, muito mítica, mas apresenta algo de uma explicação concreta, embora nos termos espirituais nós não podemos levar para a concretude humana, mas o relato de Gênesis ele é mais lógico do que os outros relatos. E ali apresenta a criação do homem bem diferente, não como alguém que veio dividir as cargas pesadas,
mas como alguém que Deus fez à sua imagem e semelhança e colocou então a responsabilidade do homem de gerir, de gerenciar, de ser uma espécie de governante da terra. Bem querido, bem querida, isso é apresentado de forma clara em Gênesis capítulo 2, versos 7 e 18 a 24. Bom, milhares de anos, a história bíblica da criação estava em desacordo com a cultura predominante. Isso é muito importante. No passado, a história bíblica, da forma que o mundo foi criado, da forma que era o verdadeiro Deus, estava em desarmonia com o mundo contemporâneo, o mundo daquela época. Aquele relato do Gênesis era totalmente diferente do relato das outras crenças da época. E hoje? Não é de admirar que hoje estamos também enfrentando a mesma dificuldade. Já não é mais concernente às religiões pagãs, que ainda preexistem, ainda predominam. Entretanto, nós estamos enfrentando dificuldades com outras vertentes, como, por exemplo, o evolucionismo. Pense nisso. Por que que o relato está sempre em choque com os relatos do mundo? Não seria, então, o inimigo trabalhando contra o relato divino de Gênesis? Bem querido, bem querida, se você entendeu o assunto, ore comigo. Eterno Deus, eterno Pai, ilumina a minha vida e ajuda-me a crer no relato do Gênesis, em nome de Jesus. Amém.